Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lara. Eu venho trazer hoje uma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração e Ele tem colocado muito no meu coração. Eu tenho sentido, de gravar justamente essa palavra, que é algo que eu acredito que muitos passam, que é a mesma coisa que eu, sobre não sentir Deus. E hoje eu gostaria de explicar o que Deus tem me feito entender nessa fase, nesse processo de amadurecimento. Então, sente-se rapidamente, não vou demorar. Eu espero que o Senhor Jesus toque no seu coração, assim como ele tem tocado no meu. Desde já eu peço que ignorem isso daqui, é meu ventilador. Minha mesinha não tá arrumada, tá bom? Eu, Lara Stephanie, desde que me converti, eu sempre fui muito apegada à questão de sentir Deus. Eu sempre fui muito apegada nessa coisa de profecia e de sentir a presença de Deus extremamente perto, o que não é um problema, mas eu acredito que eu comecei a me ver dependendo disso para entender que Deus está perto de mim. E aí eu me converti em 2022 para 2023, né? Eu fiz aliança com Deus em 2022. E desde lá, Deus me lapidou, tem me lapidado, né? Eu ainda passo por esse processo. Eu sempre ficava muito animada quando tinha um pregador que realmente era usado em línguas e tinha um movimento do Espírito Santo ali que eu creio que era. E eu sou batizada no Espírito Santo, então, assim, quando eu não sentia Deus, eu sempre senti que eu estava distante. Mas quando eu sentia Deus, quando alguém falava algo comigo, eu sentia Deus perto de mim. E aí, esse ano de 2026, o Senhor, ele me direcionou em um devocional, que eu não vou me lembrar exatamente qual agora, mas ele colocou no meu coração que ele iria criar raízes profundas. E raízes onde não dependeria das pessoas e não dependeria de profecia, não dependeria de sentir. E esse ano eu tenho percebido que eu tenho estado em uma situação onde eu não sinto Deus sempre. Não é que eu parei de sentir Deus ou a sensibilidade ou fiquei fria. Obviamente eu estou passando por muitos processos emocionais e de amadurecimento, mas eu sinto que diminuiu essa questão de sentir sempre nos cultos e as pessoas sempre estarem me entregando uma mensagem de Deus para mim. Houve sim casos onde Deus usou pessoas para falar coisas bem específicas comigo, mas não tão frequente quanto antes. E de um tempo para cá isso tem amenizado. E eu pensei, gente, será o que aconteceu? Na minha cabeça, né, gente, de crente que tá ainda amadurecendo, tá aprendendo, né, o que é isso tudo ainda, porque apesar de eu estar 3 anos na presença, vou fazer 4 esse ano, eu ainda tô aprendendo, eu ainda estou aprendendo, eu tenho muito a aprender, eu sou só um bebê na presença. E aí eu tenho entendido um pouquinho que Deus, ele não quer que eu esteja em uma fé onde ela é instável e uma fé onde ela depende de como que eu vou me sentir no momento. Deus não quer que a gente dependa de eu vou pro culto para receber a palavra, eu vou pro culto para sentir a presença. Muitos vão nessa expectativa e se frustram, assim como eu me frustrei. Eu comecei a parar de querer gostar de ir nos cultos justamente por causa dessa questão, porque eu não estava sentindo Deus, então eu achei que tinha algo extremamente errado comigo. E é lógico, são processos de renúncias, eu não estou falando sobre você ficar dessensibilizado à presença do Senhor, mas haverão momentos onde a gente não vai sentir nada. Haverão momentos onde a gente vai estar em um pleno silêncio que Deus vai nos colocar. E essa parte, ela é extremamente dolorosa. O silêncio do Senhor é um pouco doloroso e difícil de entender. Eu não, tipo assim, eu falo que Deus, ele ficou em silêncio, está em silêncio em muitas partes da minha vida. Não é que eu não sinto Deus falar. Através da palavra eu sinto ele falando comigo. Mas às vezes eu oro, às vezes eu louvo e parece tudo parado, parece que não passa do teto. Às vezes eu peço uma resposta para Deus e nem sempre a resposta vem. É uma fase onde Deus ele tem me feito depender apenas dele do secreto. Uma fase onde eu não dependo das pessoas, onde eu não dependo em como eu estou me sentindo,
mas é uma fase onde eu dependo apenas dele, independentemente de como eu tô me sentindo. Eu tô bem, tô mal, tô triste, tô frustrada, tô assim, tô assado. Independentemente de como eu estou na presença, eu estou buscando a Deus e Ele está comigo, entendeu? Não importa como eu tô me sentindo. E a gente fica muito apegado nessa questão de tipo assim, eu preciso hoje no culto sentir Deus, porque se eu não sentir, tem algo de errado comigo. E nem sempre é isso, meu irmão. Às vezes é Deus amadurecendo a nossa fé. E Deus, ele quer amadurecer nossa fé, porque muitos hoje, eles se afastam da presença de Deus porque eles ficam frustrados. Eles ficam frustrados porque Deus não respondeu, eles ficam frustrados porque não sentiu a presença de Deus e nem sempre vai acontecer isso. E Deus, ele não tem que suprir as nossas expectativas. E Deus, ele quer que a gente tenha a constância de estar na presença dele, de perseverar nele, de criar raízes, sem depender do movimento, das coisas que sempre estão em movimento toda hora, sempre louvores animados e essas coisas, e a gente fica tão assim, hoje tem um corinho de fogo, eu tenho que sentir a presença, mas e se você acabar não sentindo? Sabe? E isso aconteceu muito comigo. E eu não falo que foi frieza espiritual, porque a frieza espiritual, ela faz a gente não sentir Deus e não se importar com o pecado. É uma coisa completamente diferente. Eu já passei por isso. Eu sei que essa fase agora é uma fase onde Deus, ele está testando a minha fé e me fazendo perseverar quando ele não responde, quando eu não sinto nada, quando não acontece nada, quando tá tudo absolutamente parado. Sabe aquela fase que você sente que tá tudo parado e nada tá acontecendo e eu preciso urgentemente resolver as coisas? Às vezes Deus simplesmente quer que a gente confie, persevere e continue buscando e fazendo aquilo que Ele nos entregou a fazer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que cria muitas coisas na minha cabeça e eu sempre quero estar fazendo uma coisa nova, sempre quero um hobby novo, eu sinto que eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa e estar performando também diante de Deus, sempre perfeita e mostrando para Deus apenas o meu melhor, mas nunca aquilo que há de pior em mim para Ele. E como eu falo assim, no sentido de tipo assim, eu nem sempre tô bem, tem dias que eu estou muito mal. E aí eu me culpo bastante por nem sempre eu conseguir orar. Mas às vezes Deus justamente quer esse sentimento ruim, quer essa coisa ruim que a gente está sentindo, quer esse momento ruim que a gente tem, entregue para Ele. Estar com Deus, independentemente de qualquer coisa. Eu tenho um exemplo que Deus, ele colocou no meu coração um tempo atrás, que é um homem que passou absolutamente por isso, que é Jó. Ele passou por muitas coisas ruins e permaneceu porque a fé dele não estava firmada no mundo ou nas coisas que acontecem aqui, mas no Deus que ele serve. E houve um verso em Jó 23, versículo 8, que fala assim: mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas e mantive no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Perdão. Tem mais valor as palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Jó, nesse capítulo, eu enxergo que ele tá falando do Senhor, né? E ele tá falando assim: eu olho para um lado, não tô vendo Deus, eu olho para o outro, não tô vendo Deus, eu olho para frente, não tô vendo Deus, eu olho para trás, eu não tô vendo Deus. Eu olho para qualquer lugar, eu não sinto, eu não vejo ele falar, eu não ouço. Cadê ele? Mas aí no verso 10 ele fala: mas ele conhece o caminho por onde eu ando, e se me puser à prova, aparecerei como ouro. E logo no verso 12 ele fala: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Ou seja, ele sentiu que Deus, ele não estava com ele. Ele olhava para um lado, Deus não estava lá. E justamente esse capítulo me faz lembrar de Salmo 139. Se eu subir aos céus, lá estás. Verso 8. Coincidentemente, verso 8. Olha que doideira. Verso 8 do Salmo 139 e Jó 23, verso 8 também fala, só que é um contraste um do outro. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá.
Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. O que tá dando esse contraste é que Jó, ele tá olhando para o lado e para o outro, ele não tá vendo Deus, mas em Salmo 139, o salmista fala, onde eu estou, ali tu estás. E eu sei porque, apesar de eu não senti-lo, eu sei que estás comigo, eu sei que estás me vendo, eu sei que o Senhor olha minha dor, eu sei que o Senhor está comigo. Então, meu irmão, esse contraste, eu nem sempre acredito em coincidência, mas eu acredito que é uma palavra que o Espírito Santo talvez queira nos ensinar hoje. É que, independentemente da situação, independentemente do que a gente está passando, talvez o silêncio tenha machucado, talvez a dor, ela tem, sabe, apertado, tem tudo virado uma pressão muito grande, e talvez você não vê saída, e você não vê Deus falar, e você está desesperado, e às vezes Deus apenas quer que você respira, descansa e entenda. Você pode até estar em uma fase que você não está vendo ele, você não está ouvindo ele, mas ele está com você, e ele está ouvindo você, ele está vendo você. Haverão fases em que Deus ele não vai falar, Deus ele não vai mostrar tudo aos olhos visíveis, porque ele quer que a gente amadureça, que a gente não dependa do visível para crer nele, não dependa das coisas da terra, dos sentimentos para entender que ele é Deus. Ele é Deus, a gente sentindo ou não. Entende? Então, se você está passando por este momento de silêncio, ou eu não estou vendo Deus em lugar nenhum, pense nessa palavra, Jó 23, verso 8, Salmo 139, verso 8. Você vai ver que é um contraste, mas é uma mensagem que fala, Deus está comigo, independentemente daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vendo. Criar raízes demora, criar raízes é um processo, não é de um dia para o outro. Criar raízes vai ser uma coisa dolorosa e elas crescem para baixo. Primeiro a gente diminui para ele aparecer em nós. Entende? Primeiro a gente diminui, a gente cresce no secreto, a gente cresce no silêncio, a gente cresce na busca, na perseverança quando ninguém vê, a gente cresce na busca e na perseverança quando a gente não sente nada, quando eu tô sem vontade de ler a Bíblia, quando eu tô sem vontade de orar, quando eu tô sem vontade de adorar, mas mesmo assim eu estou fazendo porque eu sei que eu necessito. Ah, Lara, então eu vou me obrigar a fazer isso? Talvez sim, porque nem sempre vamos sentir vontade de buscar a Deus, a nossa carne ela é uma coisa bem complicada. Apesar da gente jejuar, apesar da gente fazer muitas coisas, a nossa carne ela vai gritar para que a gente não faça. Então, mesmo quando você sente que não quer fazer, faça. Eu não falo de performar, mas sobre ter intimidade com Deus 24 horas por dia e estando com Ele, independentemente do que você sente. Deus ele quer criar uma raiz, Ele quer criar pessoas amadurecidas, porque quando a gente não amadurece, a gente sempre depende de sentir Deus ou ver alguma coisa para crer nele, a gente meio que se destrói, a gente não crê em Deus por muito tempo e rapidamente se desvia. Rapidamente se desvia, porque a gente não está vendo nada e a nossa fé não está alicerçada em uma coisa forte, que é a rocha. A nossa fé está alicerçada em uma areia em que qualquer vento que bater e Deus não me responder, eu vou simplesmente me desviar, porque Deus não fez o que eu quis, porque Deus não me respondeu. Então, assim, Deus ele está testando talvez a sua fé, para que você possa entender que você não precisa sentir para entender que Ele está com você. Você não precisa sentir, você não precisa receber uma profecia grande e viver algo extremamente extraordinário do nada. Não é que é errado, mas você não precisa depender disso para entender. Deus está com você. E Deus, Ele quer se revelar no secreto pra gente. Deus, Ele quer se revelar no secreto para você. Talvez a fase que você está vivendo é muito dolorida e talvez encontrar forças tenha sido difícil, mas uma oração de 5 minutos que você faz e fala, Deus me dê força para conseguir te buscar, Deus me ajuda, por favor, porque eu não estou conseguindo, e às vezes você ser sincero, Deus, eu não quero te buscar neste momento, mas eu estou aqui porque eu sei que eu preciso, isso muda tudo, meu irmão. É mais do que você simplesmente chegar e falar, oh, soberano altíssimo Deus, por horas e horas, e no fim Deus não ter o seu coração de fato. Não é que a gente não tem que exaltar Ele, tá bom? Não me entenda mal. Eu falo sobre superficialidade. A gente tem vivido uma fé superficial e imatura. E Deus, Ele quer filhos amadurecidos na profundidade, amadurecidos no secreto, sabe? Porque os cultos acontecem 1 ou 2 vezes na semana. E aí, o resto da semana, como que a gente faz? Entende?
Tem gente que tá todo dia na igreja, eu, por exemplo, sempre tô lá porque eu gosto de estar lá, é um lugar que me faz bem, mas se eu não buscar no secreto, eu não vou vivenciar uma vida com Deus, eu vou estar só indo na casa dele e voltando para casa e pronto, acabou. Sabe, Deus quer um relacionamento, Deus quer que a gente olhe, que a gente se aprofunde e que dependa dele, tenha uma fé que não depende de mais nada além dele. O fato dele ser ele, o fato de ele talvez me disse não para alguma coisa. Eu até postei um vídeo, o último vídeo no canal que fala sobre o não de Deus. Ele vai falar não pra gente em algumas situações, e aí, o que a gente vai fazer diante desse não? O que a gente vai fazer diante daquilo que Deus não vai fazer pra gente quando a gente quer? Entendeu? É sobre entender a vontade de Deus e viver ela e aceitar ela independentemente do que você quer, do que você sente, entendeu? Então essa palavra hoje talvez seja um pouco dura, mas também um conforto do Espírito Santo. Ele vê você. Natanael, quando ele estava embaixo da figueira, Jesus ele falou assim, eu não escondi de ti o meu rosto, eu vi você. Eu estava te vendo quando você estava lá. Ele está te vendo quando você está com dor. Ele está te vendo quando você simplesmente sente que não tem ninguém, está sozinho. Quando você sente que você não tem mais nenhum apoio para nada. Ele está lá. Quando você sente que você não tem um ombro para chorar. Ele está lá. E ele está cuidando do seu coração e está cuidando do nosso coração. Não desista só porque você não está sentindo, não está vendo. Às vezes é apenas Deus amadurecendo a sua fé. E isso é um cuidado enorme, já é um sinal de que ele está cuidando, sabe? Ele nunca deixa de cuidar, ele nunca deixa de olhar, ele nunca deixa de nos amar. Não importa o que aconteça, não é só porque você não está vendo que ele não está fazendo. Então, que essa palavra hoje, ela possa nos fazer refletir sobre aonde está alicerçado o meu coração e o que está na minha mente, o que o inimigo tem lançado como seta para me afastar. Porque ele se aproveita, ele vê que Deus está em silêncio, ele vai tentar manipular para que a gente fique com raiva de Deus e fique longe dele. Mas não caia nessa cilada. Entenda que Deus é Deus, fazendo ou não fazendo. Amém? Então, que essa palavra alcance o teu coração. Não sei para quem vai chegar. O Espírito Santo me incomodou, tem me incomodado para falar. Então significa que mesmo que seja uma única pessoa que vai ouvir isso, eu espero que toque o coração. Amém? Então, eu entrego esses vídeos na mão do Senhor, que Ele possa alcançar o seu coração e que você possa descansar sabendo que Ele te vê. Mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que você não esteja vendo nada. Ele é o seu Deus e Ele te ama, Ele é o seu Pai. Amém? Obrigada por ter assistido até aqui. Se você quiser, compartilhar, também tem outros vídeos no canal que fala sobre muitas outras coisas que Deus ele compartilha ao meu coração e eu sinto a necessidade de postar. Eu espero que gere frutos para outras pessoas também. Amém? Obrigada por ter assistido até aqui. Beijão. Deus abençoe vocês.